E aí, pessoal católico ligado no YouTube. Hoje eu trouxe então o primeiro diálogo de Platão que nós iremos discorrer, que é o diálogo denominado Alcibíades. Pois bem, Alcibíades, uma pessoa que realmente existiu na história de Atenas, ele foi uma espécie de um general, vai nos dizer nos diálogos socráticos, né, que a pessoa de Alcibíades tinha um grande apreço por Sócrates. Esse diálogo vai ser tratado de coisas realmente interessantes. Por exemplo, o conceito do que é útil e o conceito do que é justo. Alcibíades, ele era uma pessoa que era muito orgulhosa, muito arrogante. Ele não levava muito em consideração a opinião dos atenienses e nem de qualquer outra pessoa que fosse, porque ele se achava, se arrogava ser o homem mais inteligente de Atenas, e o mais bonito e o mais alto. E todas as pessoas também o admiravam. Então, tamanha era a arrogância desse jovem, né? Quando aconteceu esse diálogo, ele tinha cerca de 20 anos. Tamanha era a arrogância desse jovem que todas as pessoas se afastaram dele. O único que não se afastou foi Sócrates. Então, Sócrates começa a questioná-lo em relação das coisas que ele sabe. E ao longo do diálogo, Alcibíades vai perceber que no início ele pensava que ele sabia muito mais que as outras pessoas. Só que conforme Sócrates vai interrogando ele da forma que a gente vai ver se aprofundar, né, no método de Sócrates, Alcibíades vai percebendo que ele não sabe nada, né? Que ele acha que sabe, e exatamente esse é um problema que voltou a acontecer nos nossos tempos atuais. O que existe hoje em dia na discussão pública são pessoas que acham que sabem das coisas, mas que na verdade ignoram. Ignoram no sentido que não sabem destas coisas, mas acham que sabem. Então, esse diálogo ele é muito propício para a gente também fazer uma reflexão atual. Porque conforme Sócrates vai se utilizando do seu método, né, que é a dialética, né, Alcibíades manifesta o desejo de ser um conselheiro do povo ateniense. E ele vai dizer que não tem outra pessoa mais qualificada do que ele para fazer isso, porque ele realmente é a pessoa mais sábia de Atenas. Então Sócrates começa a perguntar para ele, mas deixa eu te perguntar então, você quer ser um conselheiro, certo? No que consiste uma pessoa, qual que é a função de uma pessoa, de um conselheiro em Atenas? Ele vai perguntando para Alcibíades, e Alcibíades vai percebendo que ele não sabe nem sobre aquilo pelo qual ele se propõe a aconselhar o povo ateniense. Ele não sabe o que é que ele está querendo fazer. E aí então Sócrates começa a perguntar para ele, o que é o justo? E aí ele fala assim, eu sei o que é o justo. O justo é não cometer injustiça, mas isso é óbvio. Mas ele pergunta assim, de quem que você aprendeu a justiça? E ele começa a pensar e ele não consegue responder essa pergunta. E essa pergunta também serve para nós, é uma pergunta para a gente também refletir já no início das nossos diálogos. O que é a justiça? Você sabe, todos nós temos essa ideia de que nós sabemos o que é a justiça. Já nascemos com esse sentido de justiça. Só que é o seguinte, Sócrates vai colocar essa questão muito importante. O que eu acho que é justiça, talvez você não ache que é justo. E é exatamente por isso que existem os conflitos. Existem as guerras, ou você acha que Hitler não se achava justo no que ele estava tentando fazer no tempo dele. Agora, uma coisa é você achar que sabe algo, mas que na verdade você não sabe. O conceito de justiça, ele é um conceito objetivo. E vai dizer para Alcibíades Sócrates que a gente só vai encontrar realmente o que é o conceito de justiça quando todas as pessoas envolvidas naquela discussão concordarem o que é aquilo a justiça. Ou seja, a gente sempre nasce com um senso de justiça, mas um senso meio torto e defeituoso do que é a justiça. A gente sempre faz uma ideia do que é justiça pelas nossas emoções, pelas nossas percepções. Só que a justiça ela existe além das nossas percepções. Ela existe fora de nós. E é isso que é justo verdadeiramente, e não aquilo que a gente acha. Aí Alcibíades, então, ele vai dizer assim para Sócrates, abre aspas, penso, Sócrates, que muito raramente os atenienses e os demais helenos discorrem em suas assembleias sobre o que seja mais justo ou mais injusto. Para eles todos, trata-se de uma questão evidente por si mesma. Ou seja, abrindo um parênteses aqui nessa citação, cada pessoa acha aquilo que é justo para si mesmo.
o que não significa que é realmente a justiça que ele acha. Nós sempre tomaremos partido de nós mesmos em uma discussão. Por quê? Porque aquela discussão envolve emoções. Mas pode ser, e não sei se você já pensou nisso, talvez você esteja errado nesta tua certeza de justiça. Só que você não percebe isso porque o seu partido, tomar partido de si mesmo é algo evidente por si mesmo. Voltando aqui então à nossa citação. Por isso deixam-na de lado. Ou seja, a pessoa ela acha que algo é certo, mas ela não para refletir se aquilo realmente é certo e deixa de lado. Já dá como verdade cabal, sendo que não é. É algo que a gente precisa refletir sobre. Por isso deixam-na de lado e consideram apenas as resoluções e que já possam oferir maiores vantagens. Fecha aspas. Ou seja, se todos os líderes mundiais, eles realmente, quando entrassem em um conflito, se pusessem a refletir naquilo que realmente é a justiça, aquilo que realmente é justo, não existiria guerra na humanidade. Mas só que nós temos pessoas que são guiadas pelas próprias convicções, pelas impressões das coisas que eles acham justas. E por isso que existem tantos conflitos. Alcibiades ele vai então concluir erradamente que o que é justo e o que é útil é tudo totalmente diferente. Porque pessoas se utilizam de coisas úteis injustamente. No que Sócrates vai dizer para ele assim, abre aspas, o útil e o justo são idênticos ou distintos? E Sócrates vai dizer assim, sendo assim, quando dizes que socorrer os amigos na guerra é uma ação bela, porém má, é o mesmo que dizeres que se trata de uma ação boa, porém má. Logo, nada belo enquanto belo é mal, nem nada feio enquanto feio é bom. Considera igual modo também o seguinte, quem executa uma bela ação não se comporta bem? Alcibiades responde, sim. E os que se comportam bem não são felizes? Alcibiades, como não? E não serão felizes por possuírem algum bem? Alcibiades, perfeitamente. E só alcançam esse bem por seu comportamento belo e bom. Alcibiades, sim. Logo, comportar-se bem é bom. Se percebe, portanto, que os erros na vida prática decorrem dessa modalidade de ignorância que consiste na presunção de sabermos o que não sabemos? Quando nos dispomos a fazer determinada coisa, não é por estarmos certos de saber o que fazemos? Sim. E ao contrário, não ocorre com a pessoa que tem a consciência da própria ignorância? E então, mais para o fim desse diálogo, Sócrates e Alcibiades eles vão chegar a um consenso que é o seguinte. A única forma de você descobrir essas coisas, o que é justo, o que é belo, o que é bom, é conhecendo a si mesmo. O homem não é o corpo dele, mas o corpo pertence ao homem. O homem é a sua alma. E se a alma é o que tem mais de puro, de mais humano no ser humano, então significa que para a gente saber o que é justo, o que é bom, o que é belo, nós temos que olhar para a alma do ser humano. Como se fosse, ele vai usar o exemplo do olho, que para poder se enxergar, ele precisa de um espelho. Da mesma forma, temos que fazer com a nossa alma se nós queremos prosseguir nessa vida, né, de reflexão. Ou seja, para que o homem descubra o que é belo, o que é bom, o que é justo, para que o homem possa ser uma pessoa que consegue governar outras pessoas, ele precisa primeiro saber se governar. E para fazer isso, ele precisa olhar para dentro da sua própria alma. Não no sentido romântico disso, no sentido racional mesmo. A gente precisa olhar para a gente mesmo, para a nossa alma, naquilo que mais se aproxima de Deus, né? Deus, Sócrates, obviamente, nem Alcibiades acreditavam em Deus, o nosso Deus cristão, porque eles eram pagãos. Mas para eles, aquilo que era espiritual era o que mais se aproximava de Deus. Porque na mitologia grega, o ser humano era o único ser, o único animal que possuía a chama da razão, o Logos, né? Prometeu roubou essa chama de Zeus, da deusa Hera, e concedeu ao ser humano porque o ser humano era o único animal que não possuía nenhum tipo de proteção natural contra os perigos da natureza. Por exemplo, o leão ele tem a força, tem as presas. As aves elas têm as asas para poder voar e escapar dos predadores. Mas o ser humano não tem nada. O corpo dele é frágil, ele
não tem como se esconder porque ele é relativamente grande. Então, para conseguir se proteger, foi necessário então que Prometeu, um deus grego, roubasse então a chama da razão e entregasse essa chama ao ser humano para que ele pudesse ter uma chance. E exatamente nesta razão, né, que foi dada a um deus, a nós seres humanos, que é aquilo que mais aproxima o homem dos deuses, né, na concepção de Sócrates e de Alcibíades. Então, se conclui o diálogo nessa certeza de que Sócrates e Alcibíades, eles, para conseguirem realmente serem sábios, eles precisariam que buscar as coisas da alma e não as coisas do corpo. E vai dizer aqui uma frase muito interessante do finalzinho aqui. Sócrates vai dizer o seguinte, abre aspas: sendo assim, não é ficando rico que evitamos a infelicidade, porém, tornando-nos sábios. Então é isso, irmãos, que eu queria passar para vocês, esse primeiro resumo, Alcibíades. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.